Tio, minha mãe já entrou ao vivo. Estamos ao vivo. Acabou de entrar. Tá bom. Ok, pra não fugir, não. Tchau. Aí eu já tô ao vivo, daqui a pouco o pessoal entra, né? Isso. Aí, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo surpreso aí com a participação do Égio Roberto, CEO da Body Health, nessa live? Certo. A Raíssa tá aqui, que é minha filha, até eu tô. Ô, gente, uma coisa histórica, hoje de manhã eu ensinei pra ele como é que entra na live, você acredita? Tanto que ele já me ensinou. Pra ele também. Apesar que com certeza ele ia conseguir fazer sozinho, né? Mas ele me deu esse gostinho. E Olá, aí, gatinho, tudo bem? boa tarde. Tudo bem? Joia. Aqui, ó, tá cortando um pouquinho a tua testa, tá? Tá joia? Pra mim aqui. Você quer dar uma arrumadinha na câmera? Um Só pouquinho não pra faz cá? igual o Luiz, que ficou afastando e caiu. Melhorou? Tá ótimo. Como é que você tá? Graças a Deus, estamos aqui em quarentena. Tô em quarentena, mas tá trabalhando muito, né? Muito, muito, bem mais do que antes, para falar a verdade. Falo que a parte boa é que a gente tá com a família, né, Dinho? Sim, sim, E aí a gente trabalha mais, mas o trabalho fica melhor ainda de executar, né? Quando a gente está próximo da família, tá? é isso. Gente, então, tudo bem com vocês? Vamos deixar o pessoal entrar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente começa, tá bom? Como é que tá o Deixando, coração aí para a primeira não, live? deixando claro que é a minha primeira live, né? Eu vou ficar travado, isso é certo e certeiro, mas estamos aí, Não, mas você fazendo um pode ficar sacrifício pela tranquila. irmã, entrando no Pode, mundo pode, novo aqui, pode. né? Pode ficar tranquilo que eu consigo perguntar e responder ao mesmo tempo. Você É, eu sabe que sei tá que você é tipo o garantido. Faustão mesmo, eu tenho essa noção. Ah, Tá certo, pessoal. E aí, ó, um monte de gente aí já entrou que eu tô conhecendo. A equipe também, eu acho que tá muito surpresa de ver você e Ed fazendo essa para live. você ver como é que são as coisas, eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, conheço muito de tecnologia, mas eu nunca fui muito fã de redes sociais, né? Mídias sociais. Sei a importância disso, né? A Body Health sabe a Mas eu importância também disso. não. A Body É Health só sabe a entrar no meu importância Instagram. dessa questão das mídias sociais, só que eu nunca, eu pessoalmente, eu, Égio, Roberto, pessoa, se vocês forem me procurar e acharem as coisas que eu posto, vocês vão ficar decepcionados, que é praticamente zero, né? Minha esposa Mas e gosta olhando. muito, ela faz a parte familiar, minha esposa Aline, um beijo para ela, deve estar nos assistindo aí. Mas na realidade ela que faz a parte da família. Eu sou em redes sociais sou um zero à esquerda. Mas na questão de tecnologia eu gosto muito e a gente vai bater um papo sobre isso também. Tá certo. Então, também sabe que eu fico muito nos bastidores, né? Muitas pessoas às vezes vê as coisas acontecendo e aí a gente tá ali na parte da organização, mas a gente nunca foi de querer se mostrar. Não é porque agora eu quero me mostrar, é porque eu percebi que não dá para fazer as duas coisas, né? Não dá para atender o cliente, ficar na minha casa e não utilizar as redes sociais para isso, né? Então, Ah, assim, hoje é uma ferramenta de trabalho. hoje você percebeu aí que o que eu falava de 1 a 1, agora eu consigo falar de escala. Isso melhorou minha qualidade de vida e eu acredito também que as pessoas que recebem informação conseguem receber uma informação mais completa, né? Então, gente, nós vamos começar agora, tá? Oi para todo mundo, tá? Sejam bem-vindos aí. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, a gente vai estar falando sobre esse início da Body Health. E o meu irmão eu admiro demais, né? A gente fez faculdade junto de administração, né? Foi. E, gente, pensa numa pessoa, que sou eu, que ali, ó, nerd, né? Sabe, anotando tudo e tal, tal, tal. E ele, assim, né? Tinha uma coisa para responder, ele estava ali parecendo que não estava nem prestando atenção. No final, a gente fazendo contas, assim, e mais contas, a sala toda, e você conseguia responder assim, né? Eu falo que você aprende por osmose, né? Então, admiro demais essa parte sua e também a parte de gestão, né, Dinho? Eu falo assim que se deixasse eu e a Gláucia gerir a empresa, né? Minha mãe gerir a empresa, eu acho que com certeza não estaria É. no Essa é a ponto minha que parte, né? está. Organizar as coisas, né? Fazer tudo. A gente sabe que isso Isso, foi uma exatamente. caminhada
E a gente vai contar um pouco dessa história hoje para vocês. Exatamente, né? E assim, e ser um gestor bom não quer dizer que tem que ter um coração de pedra, né? Eu Muitas sou o vezes você contrário. fala não, quando você fala não, porque realmente é não, a gente não precisa insistir, porque não tem nenhum pingo de vaidade nesse não, é porque você fez as contas e você sabe o que é melhor para a empresa, é verdade? É Tá? isso mesmo. Então, assim, pessoal, eu sei que muitas pessoas que estão vendo essa live agora já conhecem o Égio, mas eu quero que você se apresente como CEO da Body Health, meu grande patrocinador, meu maior patrocinador. E aí que faz aí a gente conseguir gerar conteúdo gratuito, né, Jim? Então, os workshops, eles só podem acontecer a R$ 50 por causa de patrocínio, porque senão não dava para fazer. Você concorda comigo? Tá? É Então, isso assim, aí. eu quero te agradecer e se apresenta aí para o pessoal. Então, gente, para quem está aí e não me conhece, meu nome é Égio Roberto, eu sou o CEO, diretor-geral da Body Health Brasil, irmão da Andrea, irmão da Glaucia, que teve a live ontem. Só igual a Andrea falou, a Body Health patrocina a Sublime, que é responsável hoje por todo o nosso treinamento. A gente acredita que essa parte de treinamento, educação, o conhecimento em si é muito importante para vocês. Sem o conhecimento hoje a gente não consegue. E a Andrea está pegando essa parte de mídias sociais, que hoje é uma ferramenta muito importante para poder divulgar toda essa informação que a gente tem. E a gente acredita muito nessa ideia de protocolos e tudo mais que a gente vai conversar aí pela frente. Então tá certo. Então, Jim, ontem a live foi o tema quebradeira, né? Eu tive a oportunidade de dar uma olhada na live. Vocês duas são duas foi assim, figuras. foi sobre a quebradeira. Então, assim, você já passou seus perrengues, mas eu acho que o foco aqui é pensar na questão da gestão, né? Então, para quem está começando agora, para quem está gerindo a empresa, eu percebo, assim, Dinho, que muitos profissionais, eles têm um equipamento, eles têm uma empresa, mas os profissionais de saúde não sabem a importância da gestão, né? Sim, sim. Então, assim, de todo o controle, de todo o planejamento da empresa. Então, assim, por mais que quem está assistindo a gente muitas vezes não vai pegar a dica de como abrir uma importadora, mas as dicas de gestão que você pode nos dar aí vai valer para tudo, né? Para esse período de crise, eu acredito que vai ser crucial, porque assim, você pode ser um big de um profissional, amar o que faz, mas se você não conseguir administrar a finança da sua empresa, não trabalhar com planejamento, muitas vezes você pode quebrar por conta disso, né? E não por causa de eficiência e de habilidade técnica. A gente precisa de ter outras habilidades que a gente não aprendeu necessariamente na faculdade. Não é verdade? Eu acredito que muitas habilidades aí que você precisou de ter para gerir a Body Health não foi na faculdade, apesar da gente ter feito, né, administração. Não é verdade? Sim, sim. Tem coisas que a gente não aprende, né? Tem coisas só a prática ensina, a experiência de vida, a participação de outros E negócios aí, que antes que deram errado. Então a gente sabe que é um caminho, né? E aí agora acho que a gente pode começar contando um pouco de ontem. Quem assistiu a live de ontem viu que eu viajei com as meninas isso, para a aquela parte Argentina. que você participou, né? Então a Isso, aí eu gente posso tinha uma contar um empresa pouquinho aí da minha visão. Vocês caseira, contaram a parte de a vocês, gente tinha uma eu posso empresa falar um pouquinho da minha caseira que visão. colocou a família toda, inclusive você produziu alguns vídeos. Eu acho muito barato, porque o vídeo que o Ed produziu, gente, com menos de uma semana, deu 200 visualizações. Então, assim, com muito pouco patrocínio, né, Ed? Você conseguia fazer muita coisa na internet, mesmo para uma empresa que não era conhecida. Então, você fez isso no início, mas você olhava para aquele aparelho assim, você não via assim muito, os olhos não brilhavam, né? E aí, eu acho que você pode contar para o pessoal, como naquele congresso, como que foi? Qual que foi o teu impacto quando você viu a Body Health? O que passou pela sua cabeça? Eu acho que começar por aí vai ser interessante. Não, sim, concordo. Então, deixa eu dar um pouquinho do meu ponto de vista, como é que foi essa história, né? Que vocês começaram a contar ontem, né? Toda a história é contada e tem vários pontos de vista. Eu vou contar um pouquinho do meu, né? Então, eu, nessa época que a Andrea me chamou, me convidou para ir, a gente ir na Argentina, num congresso internacional, eu trabalhava com publicidade. Meu foco era publicidade, eu fazia sites de internet, eu tinha já uma agência e a gente trabalhava com isso. Isso vocês vão ver lá para frente que foi um ponto assim muito importante na nossa caminhada. Ela me chamou, ela falou que estava com a representação de um equipamento na época era de ultrassom, e que ela queria, que achou muito bom o resultado, desculpa, achou muito bom o resultado do equipamento, só que queria divulgar isso, como é que a gente podia fazer. E essa era a minha área de conhecimento, né?
eu conseguia já entender como é que funcionava isso a partir de sites. Naquela época não era tão forte a mídia social igual hoje, mas a partir do site de Google você conseguia fazer uma boa divulgação. Então ela me YouTube, chamou, né? isso, começou a fazer, eu comecei primeiro, eu entrei no negócio fazendo a divulgação, fazendo a parte do marketing digital para elas, né? A gente criou um vídeo muito caseiro, esse vídeo, a gente fez a divulgação desse vídeo pelo YouTube e eu criei um website e fiz, naquela época era muito pouco conhecido, um recurso que hoje os empresários têm que conhecer, que é essa questão do Google AdWords, você promover, fazer pagar para o Google para ele colocar seu site, né, nos primeiros lugares. E a gente começou a fazer isso e eu comecei a entregar muito cliente para a Andréia, assim, querendo comprar. E naquela época eu lembro os valores aproximados, assim, eram cerca de 13 mil reais. Vamos falar que hoje o dólar, naquela época era um e pouco. Então a gente está falando hoje de uns 30 mil, por exemplo. Vamos falar que a pessoa depositava esse dinheiro para a Andréia na esperança de receber o equipamento. E a gente conseguia fazer isso e conseguia fazer tudo isso. Aí ela falou, só que aí, como ela contou ontem, essa empresa que a gente representava não estava conseguindo atender a demanda essa demanda por equipamentos. A gente começou a vender mais do que eles conseguiriam trazer. E aí foi aí a ideia, surgiu a ideia da gente ir na Argentina, né? Foi eu, a Andréia, a Glaus. A gente foi na Argentina com o objetivo de poder ver como é que a gente podia fazer para fazer a importação legal desses equipamentos, trazer equipamentos aqui para o Brasil, para a gente poder entender toda essa ideia e poder... porque acho que a gente fez sucesso, porque a gente sempre pensava no cliente. Eu não posso prometer uma data de entrega, eu não posso fazer nada sem que o cliente esteja atendendo tudo aquilo do cliente. Então, como o meu fornecedor não me entregava o equipamento... Eu tô feliz que eu tô ganhando dinheiro, mas eu tô triste porque eu não tô conseguindo dormir. O pessoal tá me ligando direto, o aparelho tá atrasado e eu não tô conseguindo lidar com a situação. É bem isso mesmo. Mas aí o que aconteceu? A gente foi para essa viagem na Argentina, né, com esse objetivo. A gente fez pesquisas aqui, achou um outro fabricante que fabricava um equipamento muito similar ao que a gente representava. E a gente foi lá, só que ele tinha o dobro de potência. A gente foi lá e foi com foco nesse stand. E a gente foi lá, conversou com ele, fez uma parceria e começou a trazer esse outro equipamento de outra marca e eu comecei a fazer o marketing. Só que nessa viagem, eu acho que as coisas também, eu sou um cara muito devoto, muito religioso, eu acredito muito que as coisas, assim, Deus manda algumas coisas pra gente. Então, quando eu estava na Argentina, com as duas, eu fui num stand grande, tinha um stand central nessa feira da Argentina, muito grande, muito grande, da Body Health. E eu entrei pessoalmente no stand da Body Health e por coincidência, quem me recebeu, vocês vão conhecer ele depois, foi o Diego, o dono da Body Health nos 40 países que ela atua. E foi uma coincidência, a gente teve logo de cara uma empatia muito grande. A gente começou a conversar logo ali, eu falei com ele do que a gente estava fazendo. Ele falou que precisava de alguém no Brasil que pudesse colocar a Body... Se estiver travando, porque... Será que é o meu? Andréia voltou aqui para mim. Você voltou, Voltou? Andréia. Você voltou. Ah, então tá. Então tá. Posso continuar aqui a história? Pode sim. Então você conheceu o Diego. Eu parei nessa parte. Isso mesmo. Eu estava contando, era aí mesmo. Pessoas poderiam te atender, né? Então, Sim, assim, sim. a Body Health está em mais de 40 países e, com certeza, ser o dono da Body Health te atender, eu acho que foi, assim, proposital, né? É isso. Aí eu entrei no stand, Como você conheci o falou. Diego. Ele falou comigo que precisava de alguém no Brasil. Só que a gente ali mesmo, a gente marcou uma visita para a gente conhecer a fábrica lá no outro dia. Fomos nós três, a gente conheceu a empresa na Argentina. Só que quando a gente foi ver os valores que eram para trazer o mostruário da Body Health para o Brasil, naquele tempo, vamos falar aqui, era como se fosse uns 300 mil reais hoje. E juntando nós três juntos, não tinha dinheiro para fazer isso, entendeu? A gente não tinha. E aí que eu tentei conversar as meninas. Eu falei, gente, essa oportunidade desse negócio do aparelho de ultrassom pode ser... Nessa época você estava juntando migalhas para casar, né? Sim, sim. Não, eu já estava casado, acho. Já estava casado, já tinha Então, o um João pouquinho de Vitor. dinheiro que você tinha gastado no casamento também. Isso, Porque eu já lembro tinha. que você vendeu um lote, né? Sim, Que sim, você sim, tinha para casar. foi nessa época, sim. Mas aí, o que aconteceu? Eu falei, aí acho que entra a minha maior participação nesse negócio e que mudou um pouco o jeito que vocês falaram ontem.
eu acho que eu consegui convencer você e a Gláucia que aquela ideia que vocês estavam de representação do equipamento de ultrassom era só uma porta de entrada para que a gente pudesse trazer uma empresa que tinha... Eu gostei do design, eu gostei dos equipamentos, eu gostei de tudo da Body Health. Eu me encantei logo no começo e aí que realmente eu estava meio desinteressado em termos de negócio e me passou a trazer a Body Health para o Brasil, né? E a gente pegou e Porque o outro trouxe... aparelho ele era bem feiozinho, né, Dinho? Não, Hã? era bem limitante também. Ele dava muito resultado, que é uma coisa que a gente sempre olhou, né? A gente tem que ter resultado, então beleza. Mas ele não tinha design, ele não tinha... A tecnologia dele não era tão... Quebrava muito, a gente tinha até aparelho substituto, né? A gente tinha um esquema que a gente mandava um equipamento por correio em 24 horas, se acontecesse alguma coisa. Era um equipamento pequeno, né? Então dava para fazer isso. Mas eu acho que o grande segredo foi esse, fazer um negócio, gerar um retorno, a gente vendeu o lote, igual você falou, a gente conseguiu um valor, e depois de um tempo, acho que depois de 6 meses dessa feira, eu voltei na Argentina e fechei o acordo com a Body Health. E não pense que é fácil trazer uma empresa igual a Body Health para o Brasil, né? A gente sabe que aqui no Brasil a legislação é bem complicada, a gente precisou abrir... Nesse período, o Daibs tentou fazer isso e não conseguiu também. É o Daibs, né? que vocês Que conhecem que muito, agora nosso. o nosso homem de mídias sociais, Daibs Lisboa, ele tentou fazer a importação antes da gente, da Body Health. Sim. Só que ele é médico, a praia dele é outra, né? E aí a gente fez essa questão, hoje eu sou um amigo pessoal do Daibs, a gente tem uma parceria muito forte, e é isso, a gente trouxe a Body Health para o Brasil, acreditando que eram equipamentos de qualidade, que iam melhorar muito as pessoas aqui, porque davam muito resultado. Naquela época, eles já tinham o projeto da Criofrequência, que foi me apresentado quando eu já comprei os primeiros equipamentos. Inclusive, o primeiro equipamento que a gente recebeu aqui, quer dizer, junto no primeiro lote, já veio a Criofrequência, se vocês lembrarem bem, já veio a Criofrequência. Vocês até falaram um pouco ontem da linha zero e tudo, mas foi um passo depois. A gente começou realmente com Foi. isso. A gente, naquela época, só tinha a linha 100, depois veio a Isso, são equipamentos de ultracaptação também e a famosa criofrequência, né? Que mudou realmente a nossa vida. Eu lembro nessa época, e aí tudo começou, eu lembro de eu em eventos de feiras aqui no Brasil falando assim, gente, isso é uma radiofrequência fria, é criofrequência, esquece, não é criolipólise, o pessoal dava risada de mim e falava, cara, você deve ser o cara do marketing, ou o cara de qualquer coisa, porque não existe radiofrequência fria, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Mas aí foi um caminho, né? Foi um caminho, a gente chegou e a gente tinha que realmente, como a gente estava com uma tecnologia nova, a gente criou esse nome no Brasil, né? Ele não existia no Brasil. No Google você colocava criofrequência, falava Nunca. assim, você quis dizer radiofrequência? Era isso mesmo. Então a gente tinha que criar, porque, por exemplo, eu não podia anunciar a criofrequência naquela receita de bolo que a gente tinha de anunciar o que a gente estava fazendo, porque naquela época era lipo sem corte, ultracavitação, esse tipo de coisa. E as pessoas procuravam por isso e nos achavam, mas criofrequência ninguém conhecia. E estava na época de algumas pessoas já conhecendo no início da criolipólise, né? Era criolipólise, Sim. Aí a gente fez um marketing em cima de criolipólise com radiofrequência. Eu lembro aquele marketing, entenda melhor, era só um chamariz, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas era uma forma de poder começar a conversar com as pessoas, né? A gente só usa a mesma bomba e a mesma pastilha de Peltier, quer dizer, a gente poderia congelar também, mas como diz o Diego, assim, não, o negócio é criofrequência. A gente tem o frio, mas a gente age na gordura por outro mecanismo, que é o calor. Você sabe bem, você que é a parte técnica aí da nossa empresa, né? É você que tem esses conhecimentos. Mas eu me aprofundei em todas essas áreas. Eu quis conhecer, eu quis entender como é que funciona, eu quis saber, porque hoje a gente viaja para fora do Brasil depois eu tenho até uma história engraçada para compartilhar com vocês. Nosso primeiro evento em Paris, eu e a Andréia. Depois eu conto para vocês, mas é isso, eu quis sempre entender melhor dos equipamentos, saber como é que funciona e pensar em sempre trazer tecnologia, porque a gente gosta de dormir tranquilo, a gente gosta de entregar equipamentos que realmente funcionam. E depois de ter trago a criofrequência, a expectativa dos clientes não é nada menos, né, do que a criofrequência. Tem que ter disso para cá. Então, assim, eu também não queria trazer nada que fosse parecido, que fizesse igualzinho a criofrequência. Também essa não era a nossa ideia. E também nem se a gente procurasse, tinha alguma coisa parecida com a criofrequência fora do Brasil, né? Quanto mais congresso a gente ia, mais eu falava para você, Dinho, o pessoal não está conseguindo copiar a Body Health. Realmente a criofrequência é um equipamento especial, né? Ela abriu muitas portas e até hoje, inclusive essa ideia que a Andréia tem da Sublime Med, eu também participei dela no início.
fazendo essa questão de falar com ela a importância, porque vocês têm ideia de o que é criar uma tecnologia no Brasil? Não é, a gente não está falando de uma coisa. Hoje em dia, a criofrequência é como se fosse radiofrequência, como se fosse criolipólise, como se fosse. A gente criou uma terapia, né? A gente é uma Sim, marca tem nos nossa. livros, né? Você tem estudos Você tem hoje. estudos. A gente fez uma coisa muito. Não é só um equipamento, né? Na realidade, inclusive copiaram a gente tem processo sobre isso, tem outras empresas. Copiou o nome, não a tecnologia, né? Copiaram o nosso nome, por isso mesmo, eles copiaram essa questão, porque a gente Mas o que ficou tão. aconteceu de engraçado na nossa primeira viagem que eu tô curiosa agora? Não tem. Não, eu ia tenho contar esse caso que você também. Você vai contar Você alguma nota conta. minha? Não, porque eu já não sou craque de inglês, eu tenho inglês básico, eu me comunico bem, eu consigo resolver contas, eu consigo me comunicar lá fora, eu entendo bem, eu faço. No restaurante eu me viro, né? Eu tenho aquele inglês, eu brinco que é o inglês de índio. E a Andrea tem o inglês menos índio, o inglesinho dela é bem. The book on the table. The book is on the table. E aí a gente foi para uma feira em Paris, INCAS, um congresso internacional de dermatologia e cirurgia plástica. Isso, se eu não me engano, foi em 2016. E aí foi nós dois só, foi o primeiro congresso assim grande que a gente foi fora. E aí a gente foi lá, tava lá, e eu perguntava sobre os equipamentos. Ela me falava, pergunta desse equipamento. Aí o cara ficava falando comigo cerca de 15 a 20 minutos me explicando do equipamento. Olha, esse equipamento faz isso, tal. Aí a gente saía de lá, ela toda assim, me fala, o que foi que ele falou? Eu falava, o equipamento faz isso, isso e isso. Eu resumia tudo, porque o resto era, o cara estava falando de marketing e tudo. Segundos, gente. Eu pegava em 30 segundos, ó, o equipamento faz isso, isso e isso. E ela ficava maluca, ela ficava assim, oh, meu Deus do céu, não é possível, me fala o que ele falou. Eu falei, não, ele falou isso, só que ele colocou marketing no meio, falou de outras coisas. Não, mas pergunta na gordura, início aqui. Ele falou assim, Andreia, o meu inglês não dá para perguntar essas questões fisiológicas. Não, e a gente conseguia, né? Ele respondia, a gente conseguia fazer algumas perguntas assim mais técnicas, eu acho que deu para ver bem. E a gente crescendo, né? Indo nessa parte. Isso não seria barreira, com certeza, né? Então, não. Assim, quando o pessoal fala comigo assim, eu não sei inglês e muito artigo é inglês, gente, eu colocava, eu traduzia. Eu acho que eu tinha que ter aprendido inglês de tanto artigo que eu já traduzi. E não é no Google Tradutor, assim, direto, não. É frase por frase, querendo realmente entender. Então, assim, as barreiras são as pessoas que colocam, não é verdade? Eu não sei inglês até hoje, não foi. Eu acho que eu ainda vou aprender, mas eu acho que vou ter que ficar lá nos Estados Unidos pelo menos uns 6 meses. Não, mas é isso mesmo. Para conseguir aprender a falar. Mas dentro desse tema que você propôs, da gente conversar hoje, porque eu achava que foi o segredo da criofrequência aqui, da barreira, como a gente estava contando a história, na realidade nós conseguimos criar uma nova terapia no Brasil. A gente não está falando de um equipamento, né? A gente hoje, se você olhar, a criofrequência tem mais procura no Google do que criolipólise, do que outras terapias como ultracaptação, é muito famosa hoje. Se tivesse essa categoria, a gente estava no Guinness Book. Como criou... como fazer de uma tecnologia uma terapia. Uma né? terapia. Porque foi mais ou menos isso que a gente fez. Mas e isso tem... entenderam isso tem todos os benefícios e todos os problemas também. A gente ficou tão famoso que o pessoal não deixa a gente ter exclusividade hoje, né? Então, exatamente. O grande segredo disso tudo. Ai, gente, e quando começou essa história do pessoal copiar o nosso nome, eu fiquei muito brava, muito brava. E o meu irmão sempre foi da paz, ele virou para mim e falou assim, André, o pessoal tá querendo te chamar para competir, porque tipo assim, eles não têm nada a perder, né? Aí ele me convenceu um dia que ele virou para mim e falou assim comigo assim, fala uma marca, quem que criou a criolipólise? Eu falei, foi o Zé, o Sculpt. Eu falei assim, imagina a marca X de criolipólise chamando ele, o Sculpting para competir, para ver quem que... Não, tipo assim, o Sculpting nunca vai fazer isso. Eu falei, o Sculpting nunca vai fazer. Eu falei, então nós também não vamos fazer. Não, mas é isso então, mesmo. Assim, mas é isso mesmo. Porque, tipo assim, o pessoal joga muito baixo, né? E eu fiz alguns testes e tudo mais, inclusive teve uma live aí com um cliente que queria processar a gente, que eu falei que era um aparelho falso, que não era criofrequência, enfim, né? E a gente fez uma live com ele, porque a gente realmente comparou um aparelho com o outro, mas meu irmão nunca gostou desse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, e é certo, gente, a gente não precisa, para crescer, a gente não precisa falar entrar de nessa. nenhuma outra tecnologia. Não precisa, realmente só da gente. Não precisa. Na realidade, a gente tinha um produto bom, muito bom. A criofrequência, todos vocês que estão nessa live devem conhecer, dá muito resultado.
E a gente precisava mostrar isso, somente mostrar isso, né? E a gente criou aquela estratégia que eu já comentei com vocês, que eu tinha comigo, que eu era de publicidade. A gente fazia um marketing digital muito forte para poder chegar até alguns clientes. E a gente criou nessa época uma nova filosofia, assim. Eu falei para a Andréia, nesse mercado, a gente está tentando focar mais nessa época a gente era meio perdido, tentava vender para todo mundo e não tinha um foco. Eu falei, vamos focar em medicina estética. Medicina estética é uma área ótima, os profissionais médicos dessa área gostam. O pessoal da estética vai poder comprar o equipamento, não tem problema, mas vamos focar o nosso marketing em medicina estética, achar as pessoas referentes nessa área para a gente poder ter contatos e poder. E aí a gente criou uma estratégia. Não, em marketing eu entendo total, mas eu quero vender para todo mundo. Não. Não é verdade? E aí eu falei com ela, vamos focar nisso, vamos fazer isso. Aí a gente começou a pesquisar, eu dei esse trabalho para a Andréia, de pesquisar algumas pessoas referentes. E a gente criou uma certa estratégia. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso equipamento lá, um mês, a pessoa não vai pagar nada, todos os custos nossos. Eu mando equipamento de Minas para São Paulo, para o Rio, para o Sul, para Palmas, para onde for. E a gente era nada conhecido na área de medicina estética e resolveu focar na medicina estética. Isso. Você vai ser o seguinte, você vai usar esse equipamento, eu quero que você use ele. Eu tenho um dos melhores equipamentos do mundo para flacidez e gordura localizada. Me dá uma chance só de você utilizar, você não vai gastar um centavo. Eu quero só te convencer que ele é bom, você não me deve nada, você não precisa falar nada, não precisa falar nenhuma ação. Não tinha nem aplicadora, né? Não tinha nem quem aplicasse. Às vezes eu até ia várias vezes para poder aplicar. Então teve casos que o aparelho ficou na clínica e teve casos que eu ia. Né? Sim. A aclaração primeiro foi isso. A primeira vez que ia equipamento, a Andréia ia e fazia uma demonstração, uma aula, explicava como usar, tudo. E deixava com o cliente, falava assim, gente, usa esse equipamento realmente funciona. Porque logo na primeira sessão que ela ia lá, ela conseguia mostrar os resultados do equipamento e essas pessoas referentes, os médicos, né, ficavam impressionados. Depois a gente pode citar alguns aqui, mas eu lembro da primeira pessoa que comprou a ideia com a gente, a doutora Kátia Volpe, de São Paulo. E ainda a gente apresentava para estética, né? Na época, uma funcionária dela viu isso numa palestra. Né? E eu acho que foi ela o responsável dessa guinada, assim, da gente ter que... Eu pensei e falei assim, pô, mas clientes igual a doutora Kátia Volpe podiam ser uma referência para nós, a gente podia focar o marketing nisso. E aí a gente começou a virar um pouco esse disco. Mas a gente começou a levar isso... Congresso, gente, nesse dia era final de congresso, me chega uma médica toda chique, né? Com um cartão dourado, me entregou, e aí virou para mim e falou, me escutou, né? Eu falei, olha, mas... esse equipamento, assim, olha, seguinte, eu quero conhecer esse aparelho na prática, né? Mas amanhã a gente já tá indo embora. Olha, fala com seu patrão para pesquisar quem eu sou, que eu acho que ele vai gostar. Não, e foi isso mesmo. E aí você falou, pelo amor de Deus, pode fica aí uma semana. Vai lá, né? Mas a grande estratégia disso, além de contar com as pessoas, é o seguinte, a partir do momento que você tem um bom equipamento, você tem um equipamento que funciona, ele é perfeito, ele dá resultado, é um dos melhores do mundo do que ele faz. E você tem a disponibilidade de deixar com essas pessoas, convencer, a Andréia e a Glaucia sempre tiveram muito tato, conversavam muito bem, muito simpáticos com essas pessoas, então elas criavam relações, deixavam o equipamento sem custo para a pessoa, e a pessoa gostava do equipamento. É simples assim, elas gostam do equipamento, né? E essas pessoas a gente procurava referentes de congresso, referentes de mídia. Gente, tanto de pessoas que eram importantes nos congressos, né? Quanto também na mídia, que assim, são dois lados que a gente sempre trabalha muito, né? Já a parte do marketing e a parte dos estudos, né? Dos congressos científicos, das palestras. Eram essas duas estratégias. Pessoas referentes na área de mídia e pessoas de congresso. Falava comigo assim, de cara, igual a Clara Santos, assim, para mim assim, Andréia, eu não vou comprar. Não, eu só quero sua opinião. Entendeu? É isso mesmo. Então, muitas vezes a gente ia falando, não, eu não tô querendo te vender, eu quero a tua opinião. Eu quero a sua opinião em relação a essa tecnologia. E é isso mesmo. Né? E é isso mesmo. Com essa nova estratégia, além do marketing digital, a gente começou a ter mídia espontânea. Eu acho que isso foi um grande ponto de virada, né? Por exemplo, a doutora Kátia Volpe, depois de um tempo, acho que de uns 3 meses, que ela tinha comprado o equipamento, tá? E eu deixo claro aqui que todas essas pessoas compraram o equipamento e elas gostam. E eu não preciso falar nada para elas fazerem com esse equipamento. Elas mesmo querem divulgar, elas querem mesmo passar para os conhecidos dela que gostaram do equipamento. A partir daí, é só plantar semente. Aí, depois de uns 3 meses, ela lançou uma matéria. A primeira mídia maior que a gente saiu, que foi da Boa Forma. Eu lembro disso. Eu lembro que eu sempre acompanho métricas do site. Né? Virou nossa garota propaganda Isso. naquela época. Inclusive, até hoje em apresentações tem a Flávia Alessandra na revista 5 melhores máquinas para o combate à gordura localizada. E a nossa era uma das 5.
E foi indicação da doutora Kátia Kátia. Volpe, e a gente não pagou nada por isso. Foi uma indicação porque ela gostava do equipamento, né? Então, a Sim, gente sim. achou que essa ideia fazia muito sentido, da gente poder ter essas pessoas, né? E a gente teve o apoio do Diego também para isso. Ele dava um incentivo quando era um referente, né, e tudo Sim, mais, sim. E para a eu deixo gente claro que tornar todas isso essas pessoas possível. compraram o equipamento porque elas gostaram. Então, lógico, a gente dava algum Sim. desconto especial das pessoas que eram, mas elas A gente não compravam o precisava nem equipamento. lucrar, mas A gente não precisava ganhar muito viabilizava. dinheiro, Quer mas que dividir elas de tinham que quantas comprar vezes? para valorizar o equipamento. E a partir disso surgiu esse método, né? E a partir disso a gente conheceu, por exemplo, a doutora Liliane Opperman, que abriu para a gente. Só comentar aqui antes de eu entrar na doutora Liliane Opperman, eu sempre acompanhei no nosso site, nas buscas, nas nossas propagandas, a métrica, né? A gente tinha 30 visitas por dia, 50 visitas, 100 visitas, 1000 visitas e por aí por diante. Quando começou lá na Boa Forma, isso já subiu, já era 20, 30, subiu para 100. Agora, o grande ponto de virada foi, a gente fez uma parceria com a doutora Liliane Opperman, e ela levou isso no programa da Eliana, eu lembro como se fosse hoje, em 2015, mais ou menos. Na noite que passou esse programa, no outro dia, nosso site tinha tipo 300 visitas por dia, ele já passou para 2.000, 3.000 e Nossa, aí foi. começou aí, né? Aí depois a gente fez outra parceria, que foi até o Mais Você, e aí o negócio foi escalando. Com a É doutora muito importante Geisa. a parte fundamental da parte dos congressos e tudo, mas a gente entende que para o grande público que não No entende cliente muito final, a gente tem que. Então, a parte científica, por exemplo, tem o doutor Miguel Abra, que é coordenador de congresso, que a doutora Cátia indicou, né? sim, Poderia sim. aqui falar vários, né? A doutora Ana Barcelos, do ICAD, né? Que ela acreditava, mas o doutor Nelson não acreditava muito. Então, Isso, e a partir eu dessa técnica a mostrei gente para a abriu doutora Ana. congressos, abriu televisão, abriu revistas, abriu tudo, né? Abriu uma Gente, nova e é tão janela de oportunidades. impressionante que eu sei que muita gente, tá? Muitos referentes, eles fazem parceria de assim, né? Contrato. Olha, você me cede equipamento, a maioria ganha o equipamento, né? A gente deixou claro aqui que a gente sempre vendeu o equipamento, Sim, né? sim. Então a gente não Porque a gente queria poderia dar de conversar que o equipamento presente. funcionava e eles só iam comprar alguma coisa se eles vissem que funcionava, né? E aquela indicação Exatamente. tinha que ser legítima, porque ele coloca o nome dele na Então a frente. gente pegou pessoas assim que dificilmente outras pessoas poderiam convencer se não fosse realmente pela efetividade do equipamento e também pelo conjunto, né, Dinho? Então não adianta você ter um equipamento muito bom, mas não ter uma assistência técnica muito boa, não ter um Sim. treinamento muito bom. Não, o cliente Então sempre sempre a foi gente nossa maior pensou prioridade. O cliente sempre na frente. nesse conjunto. Sim. E Né? aí, E hoje essas pessoas são orientadores. Então, as sim, da outras Sublime ideias Med. malucas que eu tenho aí de protocolos, né? A gente sabe que os estudos científicos demoram para poder acontecer, então eu tenho um embasamento científico e pergunto para eles o que eles acham, se tem fundamento. E, então, assim, ter o apoio deles assim, é fenomenal, porque assim, eles não me cobram nada e é muito interessante essa troca de experiência, assim, mesmo eu sendo, né, uma esteticista, poder trocar experiência com pessoas que estão lá no auge. É muito interessante como todo mundo consegue, de certa forma, aprender um com o outro, né? É isso aí. Só fechando o raciocínio aqui, então, para falar para vocês essa fórmula do sucesso da criofrequência. Vendo de fora, pensando agora em tudo que a gente fez, eu ia falar, na realidade, foi essa questão do... Voltou dessa, tá aí? Você tinha dado uma travada aqui. Então, foi essa questão do marketing dessa forma. Essa estratégia com os referentes foi primordial com essas mídias, né? Porque o que a gente criou aí? A gente criou uma demanda do público final. Imagina que as pessoas, as mulheres comuns, os homens, todos fazem criofrequência, estavam assistindo esses programas e viam lá aqueles resultados fantásticos na primeira sessão. Aí eles iam até a clínica de estética e falavam, eu quero fazer a criofrequência, mas eu não sei o que é criofrequência, então procura saber, vai atrás. E aí o pessoal ia atrás, a gente criou uma demanda do público final e os profissionais iam nos conhecendo com o tempo. Sim, e eu acho que depois que a gente estuda marketing, que eu falo que a gente fez muita coisa na intuição, mas que depois, quando eu vou estudar marketing, esse último curso mesmo, que é o Fator X, né, que você me passou para estudar, falava de pequena vitória, né? Existem várias formas de vender. Você pode falar quem você é, como que funciona, outra pessoa pode falar por você, né? E se você der o gostinho para essa pessoa, que é a pequena vitória, a amostra, né? Então, nos congressos, gente, a gente fazia isso muito, 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 sabe? O médico chama, o que é isso? Sim, sim. Você não quer fazer? Você não quer fazer? Aí, gente, era assim, encantador.
ver uma pessoa que estava ali sem Demonstração nos interesse congressos nenhum, era cheio, tinha demais. assim, sem interesse nenhum, sabe? E deitava na maca e não acreditava que aquele resultado poderia ser imediato, que poderia ser progressivo, que poderia ser duradouro. Então, assim, quantas vezes a gente fez uns congressos e eu recebia mensagem depois, eu não estou acreditando na evolução. Se não fosse eu tirando a foto, né? Se fosse aquelas montagens e tudo mais, porque o pessoal, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E tem muita gente que fica fazendo Photoshop, ainda mais hoje, gente. Photoshop até a gente consegue fazer, só que você consegue um sucesso por um tempo curto. Quando você realmente é leal com um cliente, esse sucesso ele perdura durante muito tempo. E a agrifrequência é uma tecnologia que você não precisa de Photoshop para poder mostrar resultado. Os resultados, muitas vezes, eles impressionam e você tem que E depois são explicar. melhores do que na hora. Depois são melhores do que na hora. Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu falo para os clientes é exatamente isso, sabe? Se eles conseguirem dominar a tecnologia e poder mostrar para o cliente, mesmo antes deles fecharem o tratamento, uma amostrinha, porque a gente com 10 minutinhos de criofrequência, você consegue mostrar um resultado que muitas vezes a pessoa fez um tratamento completo numa outra clínica e não conseguiu, É né? isso mesmo. Né? Então, assim, Fechando o raciocínio aqui, então a gente tinha um produto que a gente conseguia mostrar resultado logo na primeira sessão, a gente conseguia que ele mostrasse, ele mesmo encantava, né? Então a gente fazia essas demonstrações em congresso, essa questão com os referentes para participar de congressos e também para participar de mídia, criou uma demanda no Brasil inteiro. Então, quando a gente falou nos nossos anos de ouro aí, que a gente está falando de 2016, 2017, 2018, 2018 foi o melhor ano para nós, assim, em termos, a criofrequência explodiu no Brasil inteiro. A gente vendia equipamento eu falo assim de que começou em criofrequência. 2015, né? Eu acho que Isso. 2017 Não, ele foi 18 foi o top. 15, 16, 17, 18, né? Foram os anos, né? O início lá 15 ainda é um pouco difícil, mas a gente teve um programa, o programa da Eliane em 2015, que a gente já conseguiu alavancar um pouco as Começou a vendas. guinar. 16 já começou a disparar, 17 foi melhor ainda e 18 foi o top, né? Hoje a gente vende menos que frequência, a gente tem mais equipamentos e tudo, mas é maravilhoso o equipamento, os resultados. E aí surgiu essa questão da A gente Sublime, conversar né? por causa da Sublime. O que a gente podia fazer para proteger nossos clientes? Nós temos equipamento fantástico, mas só que comparado a equipamentos que eles falam que são criofrequência aí no mercado, que equipamentos muito mais baratos e não tem nem a parte do que a gente faz, então fica desleal para o nosso cliente pagar uma quantidade muito alta de valor no Porque, nosso assim, a equipamento. partir do momento que a gente aí, nessa época, a gente já devia ter aqui mais de 500 máquinas no mercado, né? 400, não sei. Hoje é mais de 700, você sabe me falar melhor. 800 máquinas criofrequências Isso, vendidas hoje, hoje. né? Você vê, a atualização do número é muito complicada. Mas aí o que, que acontece? Você acaba perdendo o controle, né? Muitas pessoas vendem o equipamento porque muda de ideia, sai de alguma coisa, porque, gente, o aparelho é aplicador dependente. Então, quantas vezes a gente já ofereceu treinamento e reciclagem, né? As pessoas pediam, a gente dava, porque a gente sabia dessa importância. Muitas Esse vezes a ponto é gente muito vê importante. Esse ponto é muito isso, importante. Você às tem vezes uma a pessoa Ferrari ali, mas você deixava o precisa de um aparelho motorista. Não parado tem jeito. porque tinha uma equipe nova e às vezes falava, vou vender esse equipamento. E quem comprava não tinha treinamento. E aí a gente percebeu que tinha muita gente precisando de treinamento, só que com treinamento interno a gente já não estava dando conta, né, Dinho? Era muita demanda, era muita coisa. E aí pensar em dar um treinamento para quem locava ou para quem comprava o aparelho usado, aí era complicado, porque, tipo assim, esse cliente não me deu lucro, como dizer assim, né? É isso Esse mesmo. cliente, ele não me deu lucro. Como é que eu Mas vou dar sempre um foi aberto, treinamento? né, Andréia? Sempre que nos procuravam, o treinamento A gente nosso, mesmo que fazia o que seja podia, online, mas que chegou seja numa hora que a gente não dava conta mais, para vir né? aqui, sempre foi aberto, mas a demanda começou a crescer muito. E aí eu acho que entrou a Sublime, essa ideia muito bacana, que eu aposto muito, gosto muito, principalmente dos protocolos, né? Dessa questão de proteção. Você está dentro seguindo, já tem o equipamento lá no começo que dá muito resultado, e ele aplicado de formas diferentes, como agora o DrenaCrio, o CrioFox, Gente, e a ideia da CrioLift. Sublime foi o seguinte, junto com o sucesso, veio o mercado desleal, né? Então, igual você falou, algumas pessoas que copiaram o nome, mas não copiam a tecnologia, e você mesmo falou, não tem como brigar com esses clientes, porque eles não têm o conhecimento, né? E a gente não está tendo como dar esse conhecimento para a pessoa por agora. E aí, o que acontece? Preço baixando demais,
e a gente sempre teve um contrato de compra e venda sugerindo pelo menos R$ 200 o preço da sessão, Mínimo, né? né? Preço mínimo. Mínimo, mínimo, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes os clientes me ligavam, falavam, eu não estou dando conta, o pessoal estava reclamando, sabe assim, questão de preço, e a gente não podia fazer nada, né? E isso me incomodava muito, me incomodava demais clientes assim que faziam um trabalho assim maravilhoso passando a perrengue com essa tecnologia, né? E aí o que que acontece? Eu tentei de tudo, mas o dia que eu estava atendendo uma cliente que estava buscando novidade, né? Falou assim, André, o que que tem de novidade, né? Ah, a gente tem o Multishape, que é um equipamento, né? Que se você tiver clientes aí ginoide, né? Que o mineiro sabe muito bem o que que é isso, né? O triângulo, né? Que aí você vai ter muito cliente fiel, porque você faz tratamento, você vai ter mais resultado, porque você vai tratar todos os tipos de celulite, não só de edema, de flacidez, você vai conseguir trabalhar a parte da fibrose também. Mas, enfim, é um padrão ouro para a celulite. E aí, junto com isso, você trabalha a remodelagem facial, vai ter outro impacto fisiológico para gordura e flacidez também. Então, vai complementar muito. Aí você tem o Ray Trace, que é um aparelho que vai fazer a parte ablativa, né? Muito interessante também. A parte de laser, né, de depilação, veio um pouco depois. Nessa época a gente não tinha isso, eram esses dois equipamentos que eu estava explicando. Mas não tem nada parecido com a criofrequência. Era praticamente isso assim, ó. Você não tem novidade que seja tipo a criofrequência, só que com outro nome? E naquele Era mais ou dia, menos isso. a pessoa falou assim comigo assim, ó. Foi a doutora Silvana. Virou para mim e falou assim comigo assim, Andréia, tem como reinventar a criofrequência? Né? E Sim. isso foi em 2017, final de 2017. Eu falei, tem como reinventar a criofrequência. Só que o que eu tinha percebido? Muitas vezes eu me contia no treinamento, porque não dá para correr antes de andar, né? A pessoa ela tem que aprender os protocolos oficiais, entender o raciocínio clínico. E muitas vezes, quando as pessoas tinham treinamento comigo e eu queria avançar, fazer esses protocolos mais avançados, diferentes, eu percebia que as pessoas ficavam com dúvida e eu não tinha essa oportunidade. Então, esse projeto de reinventar a criofrequência foi sensacional, porque Sim, eu tenho uma sede muito grande de passar o que eu eu sei. te conheço. Tem gente que fala assim, não, eu sei, mas eu não vou contar. Não, eu Não. conto. Quando eu vou dar Só um ponto que eu queria falar disso aqui é o seguinte, porque você nessa época que você estava com essa cabeça desse jeito, com milhões de querendo reinventar em frequência, eu lembro que você foi na minha sala e falou, ó, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu falei, Andréia, vamos fazer o seguinte, você tem aí, você já tem quase, você começou agora, você já tem 40 nomes diferentes, então calma. mas 12. Vamos fazer o seguinte, você vai pegar esse aqui, ó, Kirolifting, que é um nome que a gente já tinha registrado lá atrás, que você vai trabalhar os Sim, primeiros sim, negócios. sim. E olha, no equipamento tem o High-Fu aqui, o High-Fu, e você tem a criofrequência. Vamos juntar esses dois. E eu lembro que esse foi Tem até eu que jeito de dei o nome. aplicar Eu falei, diferente? Você vamos. falou comigo, tem jeito de aplicar diferente? Tem jeito de aplicar diferente isso, fazer essa combinação bacana? Você falou, tem. Eu falei, ó, eu te dou o nome, CrioFocus, que é legal, que é de criofrequência, E com ultrassom focalizado aqui, vai ser legal, vamos fazer esse protocolo. Falei, foca nesses dois primeiro, tenta tirar isso do papel, porque não adianta só que tem hora aquele monte de ideia e a gente não conseguir concretizar, né? E aí que eu falei, ó, a Body Health pode apoiar você, porque, na realidade, para a pessoa fazer o CrioFocus, ela tem que ter um BHS 156 criofrequência com as duas terapias, e o resultado é realmente muito fantástico, e você consegue vender a criofrequência com um nome diferente. O equipamento também, o cliente final, a clínica pode oferecer para o o cliente CrioFocus final. vira um resumo de um benefício específico, que para Sim, você conseguir aquele benefício específico, precisa utilizar a plataforma. Porque o cliente, ele sim, sim. não compra equipamento, né? Ele compra benefício. Não, o E cliente aí não quer ficou saber uma que forma mais equipamento que ele fácil de está sendo explicar. utilizado nele, ele está querendo saber qual o resultado no corpo dele. E a gente, com esses protocolos novos, a gente muda o resultado no corpo dele. Né? O DrenaKill, por exemplo, e também a questão também do CrioFocus, muda o resultado do jeito da aplicação. Então, você, no ambiente controlado, com treinamento, igual você está dando agora, com o nome registrado, que só pessoas que fazem o curso podem colar, quer dizer, você combate o mercado desleal, né? Com tudo isso, você cria uma nova forma, e por isso que a Body Health aposta nessa ideia da Sublime Med e acha que pode ser um diferencial para os clientes. Gente, e se vocês acompanharem a Sublime, como muitos de vocês estão acompanhando, se você viu esse vídeo aí pela Body Health, eu não tenho medo de dar spoiler. Não tenho, entende? Não, não. Se você vê o vídeo do CrioFocus, praticamente eu estou ensinando a fazer. Tem as 3 etapas, que é a questão do sanduíche. Mas o que eu falo sempre para o cliente? Guarda essa carta na manga para quando o cliente está comprometido, né?
E a questão da ideia do cryolifting eu acho tão sensacional, porque muitas pessoas não conseguiam ter esse entendimento que dava para você poder trabalhar a flacidez em 3 dimensões, né? E aí, com essa ideia do cryolifting, junto com o CryoFocus, veio a ideia da metodologia, para aquilo ser replicável. E eu fico muito feliz de ver pessoas que só elas aplicavam. A Priscila Long, por exemplo, ela deu esse testemunho. André, só eu aplicava a criofrequência, só eu. Depois do Eu gostei CryoFocus, muito desse depois do último protocolo CryoLifting. Drena Crio, eu gostei demais, eu achei fantástico. Sim. E o Drena Crio são para clientes não comprometidos, né? E muitas vezes a gente vira serial killer de gordura e o cliente não tem resultado e você fica sem entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo que a avaliação é muito importante e fazer essa parceria com a Priscila, que é professora de faculdade, que já tem os cursos Inclusive, eu acho que ela prontos. tá aqui, ela mandou uma carinha feliz Aí, pra ó, gente. É. né? Eu não gosto dela, eu fico convivendo com ela porque eu sou obrigada. Mas foi uma pessoa que essa ideia da Sublime também veio na questão de você pegar pessoas que se destacavam e credenciar para também dar aula, né, Dinho? Porque a Isso nossa mesmo. demanda de treinamento cresceu de uma tal forma que a gente tinha que ter pessoas para poder dar o treinamento, mas com toda a metodologia de ensino, não podia ser diferente, né? É, o Então, essa aplicador, o ideia equipamento é um aplicador foi dependente, tem que que ser antes dessa a forma. gente tinha 9 consultoras internas e agora a gente tem 2, né? E dá conta porque a gente tem mais de 30 pessoas credenciadas que conseguem entregar com muita qualidade, porque além de conhecer o aparelho na parte teórica, na parte prática, né? Usa o equipamento, então para a gente é muito interessante essa parte também, né? E a gente sabe que o pessoal gosta muito dessa parte de conhecimento, principalmente de protocolos, né? E aqui vai uma coisinha que eu acho que o nosso tempo já está acabando, eu queria comentar com vocês. A Body Health, quem está acompanhando a gente sabe que a Body Health fez um e-book sobre os problemas que a gente está enfrentando com o coronavírus, né, na quarentena. Então a gente lá deu dicas de administração, essas dicas gerenciais, inclusive De até para vender marketing, né? de marketing, para vender vouchers antecipados. Teve Quer dizer, live até para explicar isso, isso. a gente ensinou as pessoas o que elas poderiam fazer, né? A gente é muito preocupado com o nosso cliente, sem o nosso cliente a gente não é nada, né? Se as clínicas fecham, igual a gente está passando por essa fase agora com as clínicas fechadas, para nós é o cenário de final do mundo, Gente, mas né? dos setores eu acho que é o que mais vai bombar. Não vai É, ter. Quem é não, eu amador é que também sou vai. muito otimista quanto Quem a é isso. amador é que tem que ficar preocupado. Quem é É isso aí. especialista tá de boa. Não. E aí a gente fez essa campanha com e-book e tudo, e a gente juntou um grupo de Telegram, e nele tinha quase 700 pessoas e tudo, e a gente colocou uma enquete lá. Nesse momento de crise, gente, todo mundo pensando o que ia fazer, pagar aluguel, e aí a gente colocou lá, vocês querem mais dicas de gerenciais, mais dicas de marketing, mais dicas de treinamento, ou querem protocolos? E aí a pesquisa vem, protocolos, queremos vídeos de protocolos. A Eu acho maioria que das tinha pessoas 76% de pessoas todo que mundo. Ninguém estava conversou. querendo saber do que estava acontecendo, não sabia Tipo, como é que ia era pagar as contas. 2% de uma coisa, 3% do outro. E aí os clientes mandam aqui na Body Health, né? E a gente conversou com a Andrea e ela vai colocar uma live aí de tira dúvidas para vocês com protocolos, essa parte de protocolos, né? Principalmente, toda Sim. quarta-feira, junto com a Grazi, É nossa porque não responsável tem técnica. como ensinar um protocolo para quem não tem uma base. Então, a gente conseguir fazer o workshop, que eu falo assim, se você não tem um curso oficial, faz pelo menos o workshop, para você saber quais são as aplicações que a gente utiliza, né? Esses 4 parâmetros básicos que você precisa dominar. Então, assim, o meu protocolo, vamos dizer assim, os protocolos avançados ou como combinar isso, é um segundo passo. Então, Sim. sempre a gente tem uma live para tirar as dúvidas das pessoas que estão iniciando, que da parte da teoria, que vocês podem explorar bastante, eu e a Grazi. Quanto também eu já fiz todo um projeto para estar fazendo workshops nas segundas-feiras, pelo menos uma vez por mês, né? Acho que a gente vai conseguir fazer transmissões ao vivo. E também, com patrocínio, né, da Body Health. Durante a quarentena a gente liberou no aplicativo da Body Health. Quem não tem, gente, baixa aí. A gente está liberado lá todo o curso básico de criofrequência, inclusive Exatamente. teórico de HMFO, da parte de vídeos. Essa parte está liberada justamente para vocês se capacitarem. Se vocês souberem... E você quer que eu coloque para vocês também o workshop? Porque, assim, o workshop a gente deixou como não listado, né, no YouTube, só para as pessoas que se inscreveram. Mas meu coração é grande. Se vocês quiserem ver a Andrea falando durante 2 horas, vocês não me enjoaram de mim, pode pegar lá, porque ela tem muita dica interessante. E aí, a partir daí, toda quarta-feira, a gente vai ter as lives, meio-dia. Por que esse horário de meio-dia? Né? Primeiro, porque não dá para competir com sertanejo.
E meio-dia eu percebi que as pessoas às vezes podem trocar um horário de almoço, fazer alguma coisa, às vezes não pode ver a live, mas pode escutar, né? E depois tem as 24 horas que fica depois e a pessoa pode assistir. Então, assim, a ideia, gente, aqui nas lives é também de ter conhecimentos de protocolo. E a gente consegue fazer a prática na live também, né, Dinho? Eu A acho que gente eu vi consegue. passando aqui enquanto você estava falando, o pessoal está em dúvida como é que acessa o curso no Você, eu aplicativo. tô Tem com lá meu eu tô com a treinamento, minha tá, tela gente? aqui, ó. Quem É. quiser conhecer, era só colocar, pegar a marca aqui e a gente explicar o protocolo, Lá né? no aplicativo da Body Health, a gente tem lá meus treinamentos, tá? Meus treinamentos, aí você entra. Se não tiver liberado para você, você pode entrar a partir do WhatsApp da Body Health, que tem lá no site, ou a partir do próprio aplicativo, que a parte de prática de criofrequência já fica aberta para todos, mas durante a quarentena, quem se cadastrou no formulário que a Teoria gente também. estava liberado também. Então, é só procurar. Pelo WhatsApp mesmo, na página principal da Body Health, você consegue falar com o pessoal, eles te encaminham para o marketing. Se precisar fazer alguma liberação, eles fazem para vocês. Tá bom? Tá certo. Agora me fala uma coisa, tá tendo promoção? Ó, Ontem, ontem a gente terminou, ó, tá faltando 5 minutos, né? na A gente realidade, a gente conversa está fazendo demais. milagre. Milagre não, porque a gente comprou alguns equipamentos antes de tudo isso acontecer, né? Se vocês olharem hoje, antes de entrar para essa reunião, minha cabeça fica assim, eu estava olhando o dólar. O dólar hoje estava, quando eu olhei, estava 5,92. Realmente eu Nossa, assustei antes de esse vir. deve ser difícil. Quase R$ 6, né? Então a gente está falando de um aumento de 50% em cima do nosso custo. Nossos equipamentos a gente fabrica no Brasil, mas são importados, né? As peças são importadas e pagas em dólar. Né? Então, você está falando de um laser que custava 269 e que hoje, por esse aumento de 50%, eu tinha que jogar ele a 500 mil, E é um 498 mil laser reais. que tem 3, né, comprimentos de onda, né? Então Isso, é um bem laser caro. especial. Então, a criofrequência, que custava 138, ela tem que ir para 200 e pouco. Então, o que a gente tem? A gente tem um lote pequeno, acho que de 4 criofrequências, uns 3 lasers. Tem um lote muito pequeno que está sendo negociado pelos preços antigos, ainda com uma tabela especial nesse mês de maio, em até 20 vezes, né? Quem ainda não tem nossos equipamentos, aproveita a Entre em oportunidade. contato Só lá vai com a acabar Glaucia do esses. setor de A vendas Glaucia que e estava com aproveita vocês para aqui crescer ontem. na crise. Eu Aproveita pensei que é a assim, grande não, oportunidade da crise aí, gente, porque depois, realmente, não tem mágica, né? A gente não consegue fazer o preço do equipamento ficar baixo. A gente só está conseguindo fazer esses porque a gente comprou agora eu vou te antes. pedir uma coisa pro pessoal que está aqui na live. Quem comprou equipamento nesse período, você pode dar um licenciamento? Olha, lá vem o patrocínio de novo, né? Não, beleza, vamos fazer. Eu acho que essa parte educacional, de formação, é muito importante. A gente Dia valoriza 26 a demais. gente abre uma turma nova e eu acho que é importante porque a gente vai ensinar o Drenacrio e o Criolifting. Eu falo assim, que sempre a gente ensina separado, mas a pessoa entender do facial e do corporal e realmente virar perita e pelo menos em 30 dias para conseguir realmente passar por esse período Vai lá, de fazendo forma pedido ao plena. vivo assim, não tem como negar. Os clientes da Body Health estão aí, a Isso! gente Então vai tá fazer. certo. Então quem comprar a Glaucia já Quem sabe, comprar, a então. Glaucia já está sabendo que está liberado. Tá bom, gente? Foi um prazer Então estar tá com bom. vocês aí hoje. Então tá, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Se alguém deixou alguma pergunta, pode perguntar aí, ó. Mas por enquanto foi só elogiando vocês. Ninguém me elogiou, tá? Nada. Viu? A Carol, tá? Catrine tá aí. Fiquei muito feliz com a presença de todo mundo. E agora, Dinho, você Foi vai ter bom, que na minha sair primeira live eu ali. nem fiquei nervoso, porque eu conversando sobre algo que eu conheço, então não tem como ficar. Igual eu te falei, eu sei que eu não sou normal, mas eu gosto mais do ao vivo do que das gravações. Se eu tivesse que falar sobre um assunto que eu não conhecia, talvez eu ficasse nervoso, mas hoje eu fiquei bem tranquilo. Sim. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? E você quer dar alguma dica de ouro pro pessoal Não, enfrentar a crise? eu acho que é isso mesmo que a gente foi. Só prestar atenção que na crise a gente pode encontrar grandes oportunidades e quem não olhou ainda, procura lá o comercial da Body Health, que realmente é essa oportunidade. Depois que o mercado voltar, essa demanda reprimida que vai ter, né? Imagine todas essas mulheres engordando dentro de casa, homens também engordando, pernas que eram lisinhas, que não tinham pelo, tudo isso vai voltar de uma vez para o mercado e aí a gente tem que estar preparado para essa demanda, né? E aí Tá vocês têm que estar certo. preparados Então aí, vou ter nossos que clientes. encerrar, senão não vou conseguir gravar. Um beijo, viu? Com Deus. Tchauzinho. Obrigado. Tchau, tchau. Um Tchau. abraço para todo mundo. Obrigadão mesmo, viu? Te amo. Tchau, tchau. Vou sair. E aí, gente, você viu? Consegui convencer ele. Obrigadão por todo mundo, tá? Vai ficar gravado aí. Beijão.